da comunidade, hoje a gente trabalha com comunicação, vendas, planejamento estratégico, tudo aquilo que a gente não aprende na faculdade. Você não chega na faculdade um belo dia, o professor fala, senta aqui, deixa eu te ensinar como que você vai fechar um contrato com o cliente, deixa eu te ensinar como você vai negociar. Então, foi essa visão que eu tentei colocar dentro da comunidade para eles, de olha, muito legal você ser um ótimo advogado, você saber muito de leis, só que se você quer ser um empresário, um empreendedor, você vai ter que saber mais do que leis, você vai ter que saber se comunicar com as pessoas, porque é muito diferente. Então, um dos módulos que eu coloquei lá pra galera, por exemplo, foi de análise de perfil comportamental. Você vai ter que entender de pessoas, você vai ter que saber analisar com quem você tá lidando. É com a senhora que tá preocupada com o filho, é de fato no criminal, pelo menos a maioria das pessoas acabam sendo do criminal porque é influenciada ali pelo que eu faço, né? Então, pô, você tá conversando com um cara que é inocente, você tá conversando com um cara que de fato é um traficante, você sabe conversar com esse cara, porque é diferente. Não adianta você sentar na frente dele e querer falar de lei pra ele. Falar, tá bom, meu amigão, mas e aí? Como que eu posso te pagar? Você pode me pagar? O que que a gente pode fazer? É sua mãe? E aí você tem que saber negociar. Então, a gente fez ali um compilado de coisas para que esse jovem advogado soubesse que não é só ser advogado. É mais do que isso. Não vou te ensinar a fazer uma audiência, por exemplo. Não vou chegar para você e falar, vou te ensinar a fazer uma audiência. Pô, o Código Penal tá lá. Você seguiu o procedimento do Código Penal, você sabe fazer. Agora, você sabe sentar na frente de um juiz, ele te pressionar e você se manter firme? Sim, você tem inteligência emocional para isso? Então, são esses outros pilares que a gente decidiu trabalhar dentro da comunidade para eles entenderem isso. Falar, tá, eu sou um jovem advogado, mas eu tenho que ser um excelente vendedor, um ótimo comunicador, porque você vai conversar com um cliente e você não consegue conversar com o seu cliente. Fala, gente, imagina esse advogado na audiência. Como que ele vai me defender? Ele não tá sabendo conversar comigo. Então, eu priorizo muito mais o posicionamento, a comunicação, que em conjunto isso é 50%. Os outros 50% é você ser um ótimo advogado, porque também não adianta nada. Ser um ótimo comunicador, chegar lá, querer enrolar todo mundo, vai ter uma hora que o seu conhecimento vai ter que vir à tona. Então, é uma combinação dos dois, sabe? Não, legal pra caramba. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você pegou esse sanduíche no Burger King? Não peguei. Você acredita nisso? Cara, se tivesse para administrador lá, para comercial, você não ia estar lá. Não, eu tô firme. Eu ensino para os meus jovens advogados o quê? Estabilidade, inteligência emocional. Eu falei, cara, eu acabei de começar a minha dieta. 2025, eu fiz um módulo de planejamento para eles, de não, vamos bater metas. Na primeira semana, na segunda semana do ano, porque quem me lançou hambúrguer de graça? Eu falei, me recuso, eu não vou comer esse hambúrguer. Não peguei o meu hambúrguer. Cara, falando um pouco de mundo jurídico aqui, eu vi uma notícia essa semana, que saiu hoje, né, da gravação, que eu fiquei assustado, né? Que sobre parcialidade no mundo jurídico em relação aos países, né? Que o Brasil ficou top 1 do lado da Venezuela. E na lista de todos os países do mundo. E aí a gente vê muitos especialistas de gestão pública, governança, segurança pública, até que da parte criminal, que alega que o judiciário do Brasil é um dos motivos para a gente não conseguir alavancar o Brasil, desenvolver o Brasil. Tipo, argumento policial, a gente prende e o judiciário solta. Ou a ineficiência dele, enfim, ou por exemplo, você comentou de trabalhista. Trabalhista, a lei protege muitas vezes, os julgamentos protegem muitas vezes os funcionários que estão errados, que, enfim... como é que você vê o judiciário do Brasil hoje em dia, assim? Cara, assim, a gente tem que entender que são pessoas, sabe? Então, é um juiz? Só que não é o juiz João da Silva, ele não deixou de ser o João da Silva quando ele sentou na cadeira dele. Então, ele vai levar todos os vieses dele para o julgamento, sabe? Então, ele vai levar de onde ele veio, a moralidade dele. Então, é difícil você acreditar realmente em 100% de imparcialidade. Não tem. E para mim, a maior diferença em relação a isso o judiciário brasileiro, o Ministério Público é feito de pessoas que não viveram a realidade do povo brasileiro.
sabe? As pessoas que estão lá são as pessoas que puderam, por exemplo, abrir mão de 10 horas do dia para estudar. A maioria do povo brasileiro não pode abrir mão de 10 horas do dia para sentar e estudar. É até por isso que muitas pessoas, quando entram na faculdade, querem ser juízes, querem ser promotores, só que no meio do caminho desiste, porque vê e fala, pô, tem que trabalhar. Eu não tenho 10 horas por dia para estudar. Então, essas pessoas que estão ocupando esses cargos não têm noção da realidade do povo brasileiro. Um juiz que está lá sentado, julgando um cara que é traficante, é usuário de drogas, ele nunca pisou o pé numa favela. Ele não sabe como acontece uma abordagem policial, ele nunca foi abordado. Então, como esperar que uma pessoa dessa, que não tem noção nenhuma da realidade, consiga julgar de acordo com as lentes, com os olhos de quem vive essa realidade? Não consegue. Então, o que eu vejo é isso. São pessoas despreparadas culturalmente. Elas não têm a cultura do povo brasileiro. Elas fazem parte de uma parcela muito pequena do povo brasileiro, que é aquela parcela beneficiada. E tá tudo bem, sabe? Desde que a gente entenda isso e seja sincero quanto a isso. Então, eu, por exemplo, nos meus processos, eu acabo sendo chata, porque eu levo a realidade. Tipo, às vezes o juiz fala assim, ai, doutora, não vamos levar por esse lado. Não, é por esse lado que a gente vai, sim. Esse lado é a realidade. Eu tô te trazendo a realidade. Eu sei que eu tenho que falar baseada em legislação, em tudo, mas eu quero te mostrar que você tá vendo só com a sua lente. Coloca a lente do povo aqui, sabe? Para você enxergar. Então, essa parcialidade, para mim, vem muito disso. Um juiz que vai julgar conforme leis trabalhistas, por exemplo. Até um assunto que eu estava conversando durante a viagem com meu noivo, sobre pejotização, que é o que se fala muito hoje, que é a pessoa que trabalha como pessoa jurídica, mas em verdade, ela está trabalhando como um CLT. Chega para um juiz julgar, ele vai olhar o que a lei diz. Ah, se está cumprindo como um CLT cumpre, então não é pessoa jurídica, é CLT e ele condena o empresário. E aí o empresário que contratou a pessoa que estava de acordo, porque quando a pessoa começou a trabalhar, ela sabia que ela ia trabalhar numa modalidade de pessoa jurídica. Ela começou a trabalhar como pessoa jurídica, e aí depois ficou insatisfeita, foi lá, saiu e processou. O juiz está errado de condenar o empresário? Não, porque de fato o empresário estava fazendo a pessoa cumprir ali uma carga horária, enfim, de CLT. Porém, foi um acordo de adulto, de gente grande. O funcionário também aceitou. Então, hoje, a gente está tendo até muita discussão em relação a isso. Tem juiz que enxerga como condenação para o empresário, independente, pequeno, geralmente são os pequenos empresários, e tem juiz que não entende, que fala, não, foi um acordo de vontade entre as partes. E aí a jurisprudência fica dividida entre isso. E aí fica aquela coisa, é difícil para o advogado falar, então, depende. O cliente chega, o caso não sei o que, então, depende. Depende do quê? A lei é só uma, sim, a lei é só uma, mas cada juiz vai interpretar de um jeito diferente. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí vem cheio desses dependes. E é uma insegurança jurídica muito grande. Você chegar para um cliente e falar assim, não, mas o meu amigo, fulano, não sei, isso aqui foi causa ganha. Falar, então, não é bem assim, sabe? Então, a gente fica numa sinuca de bico, sabe? O advogado sempre tem que ter esse jogo de cintura, de vamos ver, não prometer, não dá para prometer nada para cliente. Então, é muito complicado. E, para mim, essa parcialidade vem justamente por essa falta de realidade dessas pessoas que estão ocupando essas cadeiras. Então, não é nem questão de desigualdade, não, mas o que a gente pode fazer para que pessoas que vivem a realidade de verdade, como ela é, também possam ocupar essas cadeiras, sabe? Aí a gente já vai entrar em política pública, social, é mais do que só o judiciário.